Funcionando desde 1965, a estação meteorológica de Picos foi fechada após o seu único funcionário se aposentar. O órgão, que funciona em um espaço da Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, deixou de funcionar desde o último dia 4 de outubro. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo, aqui no Jornal de Picos, o senhor Eugênio Lopes, que por quase 50 anos, 49 anos, foi o coordenador responsável pela estação meteorológica de Picos, que agora, recentemente, nas últimas semanas, acabou se aposentando. Seu Eugênio, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde a todos e a todas, estou à disposição. Seu Eugênio, explica para a gente, a estação meteorológica de Picos, como a gente olhava nessas informações, a quantidade de tempo que ela já está instalada em Picos e que por todo esse tempo o senhor foi o porta-voz desses assuntos climáticos aqui, não só de Picos, mas também de toda a região. E a gente nunca se falou tanto sobre questões climáticas, aquecimento global, mudança no tempo, em pleno BR-Obró chovendo, do que ao longo dos últimos anos. E aqui em Picos, sempre que a gente precisava recorrer a falar sobre assuntos do tempo, a gente recorria ao senhor Eugênio Lopes. E eu pergunto para o senhor, como é que está o coração do senhor, o que é que está passando na cabeça do senhor de deixar esse posto de coordenador depois de quase 50 anos, é quase, seu Eugênio, meio século de um serviço prestado? Fui pré-avisado, mas de qualquer forma fiquei muito emocionado, porque uma vida, né? 49 anos, 3 meses, 14 dias foi a minha trajetória no serviço de meteorologia. Demonstra que eu tinha e tenho muito amor, até porque eu poderia estar aposentado há 14 anos atrás, mas não quis, na esperança de que houvesse um concurso e a estação não viesse fechar. Mas chegou a compulsória, aí pela idade eu teria que sair. Seu Eugênio, a estação ela fica localizada dentro do campus da UFP aqui em Picos. Ela é um órgão ligado ao governo do estado, para até as pessoas tomarem um conhecimento, ela compete a quem? De quem é a responsabilidade de administrar também a estação meteorológica de Picos? A estação de meteorologia de Picos é um órgão do governo federal, está vinculada ao Ministério da Agricultura. O fato dela ser instalada na área interna da Universidade Federal é porque nós estávamos lá muito antes da universidade. O patrimônio terreno é da União e está lá, mas não tem nenhum vínculo nem com a esfera municipal e nem estadual. É diretamente ao Ministério da Agricultura e o órgão, a instituição responsável é o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ao longo desses 49 anos, qual o trabalho que o senhor desenvolvia lá dentro da estação, todos os dias? Qual o monitoramento que o senhor fazia? Ela é composta de vários instrumentos, uma área de 1.200 metros quadrados, cercada, com escritório, e dentro dessa área os instrumentos. Temos os instrumentos de temperatura, de máxima, de mínima, umidade relativa do ar, o instrumento da chuva, que é o pluviômetro, tem o pluviógrafo, registrador, barômetro, instrumento da pressão atmosférica, bateria de geotermômetro, temperatura da terra, anemógrafo, direção e velocidade 200, heliógrafo, o instrumento que resista à insolação horária. Então, é um conjunto de instrumentos. A gente coletava as leituras, de imediato fazia um procedimento e encaminhava para a base, que é em Brasília, e Brasília, por sua vez, fazia a expansão internacional, que nós somos conveniados da OMM, Organização Mundial de Meteorologia. Com a aposentadoria do senhor e sem ter um técnico responsável para assumir, a partir desse momento, a estação de meteorologia, ela passa a não funcionar. Ela passa a ficar fechada de fato. Esse serviço, esse acompanhamento, ele deixa de ser realizado por completo? Por completo, já está fechada desde o dia 4 próximo passado e não tem previsão de reabrir, porque a instituição é pública federal, depende de vontade política. E não entendo porque em pleno ano de eleição, em plena campanha de eleição, a população não só de Picos, mas de toda a macro-região, porque o raio de abrangência da estação é de 150 quilômetros.
abrange todas as cidades da macro-região. Uma população em torno de 250 mil habitantes vai sofrer a necessidade dessas informações. Então, é uma questão de vontade política para que a estação venha reabrir. Teresina, por exemplo, foi terceirizada, já tem alguns anos que não fecharam, porque é a capital. Terceirizaram. Mas já Picos deram as costas para Picos e não existe essa possibilidade de fazer uma terceirização do serviço? A possibilidade existe, só depende de vontade política. Até que tem mais de 10 anos que não tem concurso, até que haja um concurso público para encaixar. Mas Teresina, o funcionário é terceirizado. O senhor falava para a gente que há 14 anos já era para o senhor ter feito a aposentadoria, ter se aposentado. E desde então o senhor foi protelando essa sua aposentadoria porque esperava um concurso, esperava a indicação de alguém para substituir o senhor. Agora, ao longo desses últimos anos, não existe um diálogo, um indicativo e agora, de fato, com essa aposentadoria do senhor, mesmo assim não existe uma luz no fim do túnel que possa aparecer alguém para substituir, para poder fazer o acompanhamento, a coordenação da estação? O IMET facultou já há muitos anos, porque a carência vem sendo muito grande nas estações. Algumas outras já estão fechadas por falta de funcionário. A gente fazer parceria com algum órgão público podia ser de qualquer esfera. Isso eu lutei demais durante esses 14 anos, mas não consegui. Não consegui uma pessoa para fazer parceria, a gente treinar na estação para que ela não viesse a fechar. Por essa razão eu poderia ter me aposentado com 35 anos de contribuição, mas fiquei sem ganhar nada mais, absolutamente nada mais, até os 39 anos. Seu Eugênio. Digo, 49 anos. 49 anos. Seu Eugênio, o senhor falava para a gente da abrangência, que a estação ela não monitora apenas Picos, mas ela tem um raio de 150 quilômetros. Para quem está em casa poder entender a gravidade do fechamento da estação, a gente fala sempre de questões climáticas. Ao longo dos últimos anos, as nações, os países têm se debruçado em cima dessas discussões das mudanças climáticas, do aquecimento global, os prejuízos do fechamento dessa estação em Picos, os prejuízos para a região, para quem está em casa poder entender. O prejuízo é grande porque a demanda é muito grande, principalmente durante essa época de altas temperaturas, o Berrobrock, estamos convivendo com ele, durante o período de inverno. É muito procurada a estação. Então, com certeza, a população vai cobrar, vai ficar me procurando, aqueles que ainda não tomaram conhecimento, que a estação está fechada. E o que eu posso dizer é que me coloco à inteira disposição da instituição para colaborar no sentido de reabrir a estação. Digamos, se surgir uma pessoa para fazer parceria, eu posso treiná-lo, mesmo aposentado, mas estou com essa disposição ainda para ver a continuidade da estação e ter o respeito pela população que sempre tiveram por mim também durante muito tempo. Seu Eugênio, eu queria finalizar essa entrevista agradecendo a participação do senhor e falar para você que está em casa acompanhando o Jornal de Picos que ao longo desses quase 50 anos o seu Eugênio Lopes foi uma pessoa muito solícita, acessível, principalmente para a imprensa. Todas as vezes que a imprensa precisou de dados, de números, principalmente nessa época de BR-Obró, questão de estiagem, questão de quantidade de chuva que estava caindo na região, se diminuiu, se aumentou. Todas as vezes que a imprensa precisou de uma informação oficial, de um dado, de uma pesquisa, o seu Eugênio Lopes sempre recebeu muito bem os jornalistas, não só de Picos, mas de toda a região, seu Eugênio. E eu queria agradecer esses mais de 40 anos, quase 50 anos de um serviço prestado para a população de Picos, para a pesquisa, para a geografia, e um abraço nosso de todos os jornalistas pelo profissional que o senhor é, pelo ser humano que o senhor é, e agora é hora de descansar e aproveitar as suas merecidas aposentadoria. Eu aqui agradeço e deixo aqui um apelo aos meios de comunicação, porque a imprensa é o quarto maior poder de qualquer Estado democrático de direito. Tem muita força.
faço um apelo à imprensa que comente, que cobre, que busque, para que a população de Picos e da macro-região tenha de volta a reabertura dessa estação, porque eu acho, como já disse, uma grande falta de respeito com a população de 250 mil habitantes, em pleno ano de eleição, em plena campanha, fechar uma estação que hoje é um serviço essencial. Os meios de comunicação, por lei, são obrigados a informar a previsão do tempo. É um serviço essencial, serviço de meteorologia, que vem crescendo no mundo todo. E no Brasil, infelizmente, está decaindo. Está feito o desabafo. Obrigado, seu Eugênio. Bom descanso e boa tarde para o senhor.